Professor Isidro! Professor Isidro! Me ajuda! Salve galera, eu sou o Isidro e aqui nós vamos falar de integração de Java com banco de dados. Por que isso? Porque é uma dúvida muito recorrente para um monte de alunos que entram em contato comigo, inclusive meus alunos da universidade e tudo mais. Bom, primeira coisa, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que integrar Java com banco de dados é um trabalho que exige planejamento e organização. Tá bom, como que a gente organiza o trabalho, como que a gente planeja tudo isso? Primeiro ponto, caso você queira projetar sua base de dados, como é que você colocou suas tabelas? Com quais nomes, com quais campos, com quais tipos de dados em cada campo? Então nós vamos fazer, por exemplo, uma tabela cliente. Legal, que está representada nessa figura aqui pela figurinha do banco de dados. Então esse vai ser nosso projeto para integrar Java com banco de dados. Vamos criar uma tabela, uma base de dados. A partir daí nós vamos criar uma tabela e vamos fazer a população dessa tabela. Vamos inserir alguns registros lá para poder fazer, por exemplo, uma recuperação. Só que uma vez que eu tenho minha tabela, eu preciso saber, tá bom, dessa tabela, o que a minha aplicação vai recuperar? O que a minha aplicação vai manipular? Java é orientado a objetos, então o ideal é que você trabalhe tudo como sendo o quê? Objetos. Então eu preciso ter um objeto que represente qual é essa tabela que eu tenho aqui no meu banco de dados. Se a minha tabela é cliente, eu vou ter que ter um objeto cliente, que este objeto cliente tem nos seus atributos exatamente as mesmas colunas da tabela e tipos obviamente compatíveis, inteiro para inteiro, varchar para string e assim por diante. Legal, coloquei então uma classe cliente que corresponde à minha tabela cliente. Ok, nesse nível aqui eu estou trabalhando com um nível que a gente chama de model, o meu modelo de negócios. Aqui eu estou tratando com o banco de dados. Eu preciso ainda de uma camada intermediária entre este model e este banco de dados. Tá bom, como que se chama essa camada intermediária que faz essa ponte? Data Access Object, que vai me permitir ter uma classe que entra em contato com o banco e faz a instrução SQL em si e me devolve objetos do tipo cliente, ou que pega um objeto do tipo cliente e insere esse objeto no banco. Esta classe DAO, Data Access Object, vai ser a nossa ponte entre o model e o banco de dados. Só que essa classe aqui também precisa conectar-se com o banco. Então essa classe DAO precisa de um tal data source. E esse data source ou data source, ele é o cara que fica responsável exclusivamente por falar, ó, tá conectado no banco, tô aqui a conexão disponível para você brincar com inclusão, com alteração, com exclusão ou com recuperação de dados. Ok, temos o nosso model, temos a nossa infraestrutura de banco, temos esse elemento de integração. A partir daí, a nossa interface gráfica, que está representada aqui pelo pacote GUI, ele vai criar o quê? Apenas as chamadas para poder criar um cliente, colocar no banco, pegar do banco, recuperar uma lista de clientes, para a gente poder testar tudo isso, se isso deu certo ou não. Então, primeiro de tudo, planejamento. Segundo, organização. Organizamos, sabemos quais são as tarefas e as responsabilidades de cada uma das classes? Ok, aí a gente parte para código. Então lembrando, banco de dados, ok, uma vez isso feito, a tendência é que eu não mexa. Meu modelo de negócios, conseguir mapear então tudo que eu vou armazenar para tudo que eu quero manipular na aplicação. Vou fazer essa classe de integração que o SQL eu coloco aqui neste meio de campo e aí a minha interface gráfica trabalha com o quê? Apenas com objetos e isso vai facilitar muito a nossa vida. Tudo bem? Então a gente se vê na próxima.